Salve galera! E eu passei as últimas 3 semaninhas testando o Galaxy M54 5G como meu celular principal. Depois desse tempo de uso intensivo e de comparar ele com outras opções, tanto da concorrência quanto da própria Samsung, eu acredito que eu posso dizer com segurança que o que temos aqui é o próximo campeão de custo-benefício entre os smartphones lançados em 2023. E não, você aí que tá correndo para descascar nos comentários, ninguém patrocinou esse vídeo, tá? Deixa já um like pelo trabalho e vem comigo que eu vou explicar em detalhes nesse review. Se até o ano passado era relativamente fácil de diferenciar entre os aparelhos das famílias Galaxy S, A e M só de olhar para a traseira deles, agora essa tarefa ficou bem mais difícil, né? Assim como o S23 e o A54, o Galaxy M54 adotou o mesmo visual com as 3 câmeras isoladas e saltadas na traseira. O top de linha ainda tem o LED de flash ligeiramente para cima, mas até isso é igual entre o A e o M. Se por um lado isso pode ser um ponto negativo para quem gosta de se destacar da multidão até com o celular que usa, por outro quer dizer que pelo menos no visual os aparelhos intermediários da Samsung nunca estiveram tão perto dos top de linha. Os materiais continuam sendo plástico brilhante, liso, ligeiramente curvo na traseira e de boa qualidade no corpo como um todo, além de vidro protegido por Gorilla Glass 5 na tela. Não é o Victus da linha S, mas na prática vidro continua sendo vidro independente disso, então é melhor usar uma capinha e película de qualquer forma. E isso a Samsung não inclui na caixa, o que ela poderia aprender com as fabricantes chinesas, né? No tamanho, o M54 está só com algumas frações de milímetros maior e mais largo do que a geração anterior e 1 milímetro mais espesso. Já o peso dele aumentou cerca de 20 gramas, então quem for atualizar vai sentir a diferença nisso. É um aparelho grande e pesado, por mais que existam maiores e mais pesados por aí, então é bom ter isso em mente. Outros pontos notáveis são que ele não tem entrada para fone de ouvido, o que já não tinha na geração anterior, e também não tem nenhuma certificação de resistência à água e poeira, o que o irmão A54 tem. Na tela não vemos mudanças significativas entre a geração anterior e a atual, o que não quer dizer que a tela não é boa. O painel é um Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. Isso tudo se traduz em ótima definição, cores vivas e tons de preto profundos, além de movimentos fluidos durante a navegação e em jogos compatíveis com essa taxa de atualização elevada. Só não esquece de ativar a taxa de atualização mais alta no menu do visor dentro das configurações do aparelho, porque de fábrica ele vem com a opção de suavidade do movimento no padrão de 60 Hz para economizar energia. E o brilho da tela também é ótimo, permitindo visualização sem dificuldades, mesmo sob luz direta do sol. Você aí que tem traumas ou preconceitos com relação aos processadores Exynos da Samsung, não fuja do vídeo ainda. O processador que vem no Galaxy M54 é sim um Exynos 1380, mas não só o desempenho dele não deixou nada a desejar em comparação com os rivais do mesmo nível, como ainda não apresentou qualquer problema notável de aquecimento durante os meus testes. E olha que eu me esforcei, tá? Durante o uso cotidiano, o M54 tirou absolutamente tudo que eu rodei nele de letra, sem apresentar engasgos ou qualquer sinal de travamento em apps de redes sociais, mensageiros, navegadores e na gravação de fotos e vídeos. Jogos bem pesados, como Diablo Immortal, rodaram também sem problemas quando nas configurações mais moderadas, mais básicas. Mesmo com as configurações do jogo em alta, ainda dava para jogar bem, com quedas de frames ocasionais em momentos com muitos inimigos na tela. De novo, isso é esperado de um smartphone intermediário, tá? Quem quiser algo melhor, vai ter que gastar mais por um modelo de ponta. E mesmo em situações em que eu passei mais de 6 horas seguidas jogando online e depois continuei jogando enquanto recarregava o celular, o aquecimento que eu senti foi bem pouco, não chegou nem a ser um incômodo, muito menos uma preocupação. Seja lá quais foram os problemas de Exynos passados, pelo menos na minha experiência, nesse daqui a Samsung mandou bem. Acompanhando o processador, o M54 vem com 8 GB de RAM, podendo usar até mais 8 GB do armazenamento interno para a mesma função, graças ao recurso de RAM Plus. Com isso, os apps conseguem se manter rodando em plano de fundo por bastante tempo, se você quiser, e o desempenho do celular se mantém bastante estável. E no espaço interno é possível escolher entre uma opção com 128 e outra com 256 GB, mas ambas podem ser expandidas com cartão microSD se você não fizer questão de usar 2 chips de operadora. E vale também comentar que o Galaxy M54 é compatível com redes móveis nos padrões de 5G disponíveis hoje no Brasil, além de também suportar redes Wi-Fi 6.
Do lado da interface, o aparelho vem rodando de fábrica o Android 13 com o estilo da One UI 5.1 da Samsung. E não temos qualquer surpresa por aqui, tá? Ele vem com todos aqueles recursos extras e o estilo clean que a coreana coloca já há anos nos seus smartphones e tablets, funcionando de forma bem rápida e simples, sem surpresas negativas e sem grandes novidades para quem já está acostumado com essa versão do software. Nas câmeras nós temos na traseira um conjunto triplo. A principal tem 108 megapixels com abertura de 1.8 e estabilização ótica, além de uma ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e uma macro de 2 megapixels para fotos de perto. Na frente, a câmera é de 32 megapixels com abertura de 2.2. É quase o mesmo kit que nós vimos no M53, só que sem o sensor extra de profundidade na traseira, que na prática, sinceramente, não faz falta. A câmera principal, por padrão, junta 9 pixels em 1 para tirar fotos de 12 megapixels com melhor equilíbrio de cores e exposição. Mas é possível sim tirar fotos com todos os 108 megapixels se você quiser. Pode ser útil para quem pretende cortar bastante as fotos depois, mas elas acabam bem mais pesadas e mostram um pouco mais de ruído, especialmente em áreas mais sombreadas. No modo normal, eu achei as fotos diurnas da câmera principal excelentes, com ótimas cores, HDR equilibrado, boa definição e detalhamento também. Com esse sensor é possível até tirar fotos com zoom de 2 vezes sem perda notável de definição, mesmo sem o celular ter uma câmera dedicada para telefoto. A câmera ultra-wide já perde detalhamento em ambientes com bastante luz e também distorce bastante ali a forma dos objetos nas áreas mais próximas dos cantos das fotos, mas a qualidade geral ainda é bem boa. No escuro, o modo noturno é ativado automaticamente para gerar fotos ainda muito boas com a câmera principal, mas já com algum ruído perceptível. Nesse caso, as imagens da ultra-wide também continuam passáveis, mas eu já não consegui achar verdadeiramente boas, tá? A câmera macro, por sua vez, com bastante luz, até consegue resultados melhores do que eu esperava de um sensor de 2 megapixels, mas mesmo nesse caso, não chega a impressionar. Nas selfies, o resultado também é muito bom quando em ambientes claros e com a luz a seu favor, e ainda bonzinho com a luz contra, por mais que a qualidade caia um pouco. O modo retrato faz um desfoque natural e com um bom recorte em lugares iluminados. No escuro, a perda de definição nas selfies em geral é notável, mas a imagem ainda sai aproveitável para quem não for lá muito exigente. Ativar o modo noturno não ajuda no caso das selfies, mas usar a tela como flash sim, então com um único custo sendo ali o escurecimento do fundo. Nos vídeos, a resolução máxima tanto na frontal quanto na traseira é 4K a 30 quadros por segundo, é possível ainda aumentar a taxa de quadros para 60 fps, reduzindo a resolução para Full HD. Em ambos os casos, o resultado tem boa qualidade e o software até se esforça para reduzir a perda de definição causada por movimentos bruscos, como andar enquanto você grava, mas ainda é possível notar os chacoalhões enquanto você se mexe. Isso é totalmente resolvido para a câmera traseira, ativando a função super estável, mas isso limita a gravação a Full HD a 30 fps e não está disponível para a câmera frontal. Alimentando o Galaxy M54 está uma bateria de 6.000 mAh, 1.000 a mais do que a maioria dos smartphones com boas baterias disponíveis hoje, incluindo o antecessor direto dele. O resultado é sim uma duração de bateria muito boa, só que o impacto dela no M54 acaba sendo muito afetado pela taxa de atualização do display, especialmente se você for um usuário intensivo que passa muitas horas com a tela ligada. Em uma semana em que eu mantive a tela configurada para os 120 Hz, foi sim possível chegar em casa no fim do dia com cerca de 15% de carga sobrando, mesmo depois de passar mais de 8 horas com a tela ligada, alternando entre tarefas como o uso de redes sociais e mensageiros, captura de fotos e vídeos e até umas 3 horas de jogos online. Esse é sim um resultado muito bom e provavelmente vai satisfazer a maioria das pessoas que normalmente usam smartphone bem menos que isso. Só que esse é um resultado que eu também conseguiria com muitos smartphones que têm baterias de 5.000 mAh. A capacidade extra do M54 só brilhou realmente para mim nas semanas em que eu voltei a suavidade do movimento de volta para o padrão de 60 Hz. Aí eu só consegui chegar perto de esgotar a bateria do aparelho em menos de um dia, quando eu passei quase 11 horas com a tela do celular ligada, das quais 6 foram gastas jogando Diablo Immortal, que é um jogo online e exigente. Esse resultado sim faz jus aos 6.000 mAh de bateria, o que me leva a acreditar que o que mais faz falta aqui no M54 é uma configuração adaptativa de taxa de atualização, como a que existe há anos nos top de linha da Samsung, aumentando ou reduzindo os hertz de acordo com a necessidade para equilibrar melhor movimentos fluidos na tela e economia de energia. E para recarregar, o aparelho até seria compatível com carregadores de até 25 watts,
mas o que vem na caixa é o velho carregador de 15 watts da Samsung. A busca por carregamentos mais rápidos não é uma disputa na qual a Samsung parece estar disposta a entrar, então esse é um ponto que fica a favor das marcas chinesas de novo, ou as que pertencem às empresas chinesas, como é o caso da Motorola. Enfim, com o carregador incluso na caixa, o M54 leva aproximadamente 2 horas e 10 minutos para ir de 0 a 100%, o que não é um resultado impressionante não. O leitor de digital fica aqui na lateral do aparelho, funcionando também como tecla de energia. Ele fica em uma posição fácil de alcançar e funciona bem, desde que o seu dedo não esteja sujo ou muito úmido. E antes de ir para os finalmente, vale ainda falar que o áudio dele é mono, saindo apenas pelo alto-falante que fica voltado para baixo do aparelho. O som tem boa qualidade e volume, mas nada impressionante. Também é fácil de abafar completamente com a mão ao segurar o aparelho na horizontal. Não faz muito tempo que o Galaxy M54 5G foi lançado oficialmente pela Samsung aqui no Brasil por um preço tão alto para um celular intermediário que acabaria invalidando tudo de bom que eu falei até agora, tá? Isso só não acontece porque nos varejistas online o valor já caiu quase pela metade, o que aí sim torna o aparelho muito mais interessante. No site oficial da Samsung, o modelo mais básico de 128 GB tem valores que começam em absurdos R$ 2.700 à vista, enquanto de 256 GB começa nos R$ 3.150. Só que em outros sites da internet é possível encontrar o que tem menos armazenamento por R$ 1.870 à vista e o com mais espaço interno por R$ 1.954. Só esses valores já tornam o aparelho mais interessante até que o seu antecessor direto, que muitas vezes aparece em valores muito parecidos. E considerando ainda que tradicionalmente esses aparelhos intermediários têm mais reduções de preço depois de alguns meses, especialmente em promoções de Black Friday e fim de ano, o Galaxy M54 tem tudo para ser um verdadeiro campeão de custo-benefício para quem quiser um smartphone lançado em 2023, com promessa de atualizações do Android por 3 anos e de segurança por 4, e não fizer questão de certificação de resistência à água ou de um desempenho realmente de top de linha. Agora diz pra mim aí nos comentários o que você achou do Galaxy M54 5G. Discorda da minha opinião? Tem algum ponto importante que eu deixei de considerar? Contribui com o papo aí nos comentários, que eu também sou humano e fico feliz de aprender sempre que eu errar aqui. Deixa também um like, que eu agradeço a força que o YouTube compartilha o nosso trabalho para mais gente com isso. Ou então, quem puder mandar um apoio aí pelo coraçãozinho do Valeu Demais, aí embaixo do vídeo, a gente usa isso para melhorar cada vez mais o canal, tá? Se inscreva e ative o sininho se você não fez isso ainda. Agora eu vou nessa, um abraço e vejo você na próxima!